Você ainda pensa que a família é uma caixinha ali na sua lista de coisas que você tem que realizar para ser feliz. Família não é isso. A família não é um fim em si mesmo. A família não existe para te satisfazer. A família é uma vocação, uma missão. Bem-vindos aqui à nossa segunda reflexão. O nosso objetivo aqui é refletir sobre o espelho e a família. Nós estamos partindo do seguinte pressuposto: a forma que você enxerga a si mesmo afeta tudo, afeta as suas ações e, especialmente, a forma como você vive a família. O ponto central aqui do nosso início de conversa é compreender qual o propósito da família. A gente vive uma crise hoje porque as pessoas não compreendem qual o propósito da família e isso gera uma série de problemas, uma série de frustrações. Preste bastante atenção, nós vamos retornar lá em Gênesis para observar qual o propósito familiar. Primeiro, a gente vê em Gênesis que Deus criou o homem Adão para cultivar e guardar o jardim. Cultivar aqui significa criar, usar engenhosidade, usar a sua capacidade produtiva para fazer com que esse jardim floresça cada vez mais, produza mais, e guardar significa colocar em boas condições aquilo que é produzido, ou seja, discernir o que é bom e o que é ruim e manter em bom funcionamento tudo aquilo que vale a pena ser guardado. Mas logo a gente percebe, nesse arquétipo, Adão não era capaz de fazer tudo, então Deus proveu para ele uma auxiliadora. O texto inclusive vai dizer que Eva foi criada da costela de Adão. Há aí uma questão da tradução, né? A melhor tradução ali seria o lado de Adão, mas a gente percebe então que os dois têm o mesmo valor, mas cada um tem funções diferentes dentro desse papel de cultivar e guardar, porque Eva é uma auxiliadora. E no original aqui a ideia de auxiliadora significa também, preste bastante atenção, a ideia de que Eva faz o que Adão não é capaz de fazer. Num certo sentido, então, Eva é uma salvação para Adão, é uma manifestação da graça de Deus. Ou seja, Adão e Eva foram criados com objetivos externos, eles não foram criados para serem felizes e, portanto, a primeira família que surge desse casamento também foi criado para um propósito externo, ou seja, cultivar e guardar, espalhar sobre a face da terra a verdadeira imagem e semelhança de Deus, que eram quem? Eles mesmos. Por isso que a gente lê lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, a seguinte frase: Deus os abençoou e lhes ordenou: sede fecundos e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. A família não existe para si mesmo. E o berço da família, que é o casamento, a união entre o homem e uma mulher, também não existe para si mesmo. Essa orientação de crescer e multiplicar, se espalhar sobre a terra, levando o bem por imagem e semelhança de Deus, é repetida mesmo depois da queda. No capítulo 3, 2 e 3, a gente vê a queda e as suas consequências. Lá no capítulo 9, quando Noé sai da arca, quando Deus salva a família de Noé, é uma remanescência ali, quase que uma nova criação, uma nova tentativa, uma nova chance para que a humanidade pudesse viver de uma forma adequada. Deus repete esse mandamento. Olha como é que ele fala no capítulo 9. Sede fecundos e multipliquem-se, povoe a terra, espalhe-se sobre a terra, leve a minha face sobre o globo, seja para a terra o que eu sou para o universo, governe sobre a terra com justiça, com bem, seja capaz de gerir a natureza, o meio ambiente de uma forma responsável, ou seja, sirva. Agora a gente precisa entender aqui um outro aspecto desse arquétipo que vai mostrar uma força contrária à vocação missional da família. Então deixa ficar bem claro aqui, a família existe como uma missão divina sobre a terra. A família tem uma vocação missional. A família existe para servir, para espalhar onde ela está a face de Deus. É claro que a satisfação na família é um desejo de Deus para nós. Mas esse ponto aqui é crucial, porque você está enfrentando uma série de problemas, muitas vezes, porque você ainda pensa que a família é uma caixinha ali na sua lista de coisas que você tem que realizar para ser feliz. Família não é isso. A família não é um fim em si mesmo. A família não existe para te satisfazer. A família é uma vocação, uma missão. Quando você começa a entender isso, uma série de problemas que existem na família não são mais o fim do mundo, mas são parte dessa missão. Então é muito importante você entender isso. Mas existe uma força contrária que tenta o tempo todo trazer a família para essa instância do eu. Onde está isso ali em Gênesis, no capítulo 11? O que acontece no capítulo 11? A famosa história da Torre de Babel. Veja, no capítulo 9, Deus fala assim com Noé: multiplique-se.
falou com a família de Noé, sirva, espalhe sobre a face da terra. O que acontece no capítulo 11? O homem fala, nós não vamos espalhar a face de Deus sobre a terra. Nós vamos concentrar aqui, vamos construir a torre muito alta, que possa ser uma torre que glorifique o nosso nome, correto? Nós queremos ter um nome grande, tá vendo a ideia do narcisismo aí? Queremos ter um nome grande, uma fama muito boa com os nossos recursos, com as nossas tecnologias. Olha o que fala o capítulo 11, versos 3 e 4. Disseram uns aos outros, eia, façamos tijolo e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque os céus. Tocar os céus aqui não é literal, é o zigurate. Vocês já viram isso em outros lugares da história, uma pirâmide, um zigurate. A ideia no mundo antigo era assim, uma montanha faz a conexão entre a terra e o céu. Quando eu construo a montanha, eu faço a conexão entre a terra e o céu. Eu sou o centro do mundo. Eu sou o Narciso. Eu olho para mim mesmo e me admiro. Façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. É rebeldia. Tá vendo? Rebeldia. Lá nesse texto a gente vai ver que Deus, em sua graça, o que ele faz? Ele confunde a língua daqueles povos para que eles se espalhem sobre a terra. O juízo de Deus ali foi graça na vida deles. Porque é preciso que o ser humano se espalhe para que a glória de Deus tome toda a terra. Mesmo na rebeldia humana, Deus conseguiu fazer isso. Mas perceba aqui a aplicação para a nossa família. Muitas vezes você está fazendo da sua família um projeto de Babel. Como Nimrod foi lá, juntou as pessoas, criou escravos. É ele que foi o primeiro escravocrata, colocou escravos para trabalhar, para construir aquela torre. Os historiadores falam sobre isso. Aí você está fazendo isso com a sua família. Você está criando escravos em volta da sua família, criando escravos dentro do lar, escravizando emocionalmente as pessoas à sua volta por causa de um projeto pessoal. Tá percebendo? Então, por exemplo, vamos falar primeiro da instância do casamento. Olha, o casamento é sobre mim. O casamento é sobre mim, é sobre o nome que eu vou construir individualmente, como eu sou um marido bom, como eu sou uma esposa boa. Quando eu tenho um problema no casamento e o meu cônjuge chega pra mim e fala, olha, eu tô sofrendo dessa forma. Como eu tenho essa imagem errada de mim, porque eu quero construir um nome, eu quero projetar esse nome, quando esse problema vem, o que eu faço? Eu nego esse problema, porque ele não está de acordo com a imagem que eu criei de mim. Então eu crio uma imagem de mim, seja no ambiente de trabalho, seja na igreja, seja por meio das mídias sociais, e eu me apego a essa imagem como se ela fosse a minha imagem, mas ela não é a minha imagem. É aqui que eu quero fazer a chave virar. A família não pode ser um espelho seu. Você não pode se relacionar com as pessoas em família só na medida em que elas estão dispostas a aceitar as suas expectativas sobre elas, porque a família não existe para viver assim. A família existe para ser um lugar onde as diferenças também são auxiliares ao nosso crescimento. Percebe? A diferença que o meu esposo tem em relação, que a minha esposa tem em relação a mim, que o seu cônjuge tem em relação a você, também é um instrumento divino para apurar a sua vida. Deus faz uma obra em você enquanto você está trabalhando pelo casamento, e a mesma coisa em relação aos filhos. Deus faz uma obra em paz enquanto eles se esforçam para servir os filhos. Então você precisa virar essa chave. Abandone essa ideia de que as pessoas só podem relacionar com você nos seus termos. E se você tem alguém que age assim, por algum motivo, né? Eu tô numa família hoje, casei com uma pessoa assim, você vai começar a precisar criar meios para aos poucos mostrar com amor quem você é. Você não pode ficar escravo dessa situação. Vai haver situações que você vai precisar de uma ajuda até terapêutica. Não é o nosso caso aqui. A gente está falando aqui de uma visão, de uma compreensão. Mas você tem que entender isso. Uma família harmônica não pode, não vai acontecer quando as nossas identidades são escravizadas dentro de um projeto pessoal. Isso é Babel. Esse arquétipo de Babel, essa maldade no nosso coração, também vai ser imposta na nossa vivência de filhos. Quando eu quero um projeto para o meu nome, eu começo a impor sobre os meus filhos comportamentos que eles têm que cumprir para que eu seja satisfeito, para que o meu nome seja grande. Quando o projeto familiar é Babel, quando ela é narcísica, tudo que a família faz é para engrandecer o meu nome. E isso traz opressão para as pessoas. Para filhos, então, eles não se sentirão amados. Eles vão se sentir somente amados na medida em que eles receberem a aprovação de vocês. Então, nesse caso, pode ter duas consequências, né, básicas aqui. Você pode criar aquele papel do Golden Child, que é a criança que se comporta bem e traz um nome bom para a família, criança dourada, e aí essa criança vai ficar escravizada nessa posição. Ela sempre vai querer agradar os pais, porque é a única forma que ela encontra validação e aprovação
aprovação. Então essa criança vai ser suprimida. Ela vai contornando a identidade, isso pode trazer uma série de frustrações lá na frente. E você também tem aquela ideia do bode expiatório, né? Que é aquela criança ali, o filho, porque não cumpre aquele papel que os pais esperam para ela, elas também acabam sendo aquela criança que leva a culpa sempre. É uma criança problema, é a criança que não traz resultados. A gente percebe muito isso também, lidando com a educação, na comparação que pais fazem entre os filhos. Ah, o filho é assim, o outro é assado, como se um fosse melhor que o outro. Meu Deus, a família é uma missão. Se chegou um filho na sua casa, Deus tem uma missão específica para isso. Um filho é assim, um filho é assado. Ore, peça entendimento para entender qual o propósito que Deus tem para a sua família com cada membro. Outro dia me perguntaram assim, qual filho seu que deu mais trabalho? E aquilo foi tão claro para mim, eu respondi assim, olha, foi justamente o filho que me ensinou a orar mais. Foi justamente o filho que me ensinou a orar mais, porque eu vi que eu não tenho tanto controle assim sobre meus filhos. Então você precisa considerar que, afinal de contas, a criação de filhos não existe para a satisfação da sua honra. O projeto de Babel na família está com hora marcada para ruir. Ele não prosperará porque ele é antinatural. A família não se sustenta dessa forma, nesse regime, vamos chamar aqui escravocrata de Nimrod. A família não pode se sustentar uma bomba relógio. Em algum momento, um casamento narcisístico desse momento, o casamento existe para minha honra. Meus filhos são criados para minha honra. Isso vai ruir, isso vai trazer cansaço. Veja então que a família é um espelho. É isso que eu quero que você entenda. A família é um espelho, mas ela é um espelho da sua verdadeira relação com Deus. Entenda isso. Você consegue enganar as pessoas em relação à sua imagem no trabalho, na igreja, no Instagram, mas na família é onde o termômetro da sua relação com Deus acontece. Ali você realmente entende em qual estágio você está em relação a Deus. Porque na família você é você. Na família as pessoas te experimentam justamente na sua vulnerabilidade. A família também existe para isso. A família é aquela instância de relação humana em que você não consegue se esconder. Uma virada de chave fundamental na sua compreensão familiar é você começar a olhar as suas relações familiares com aceitação. Minha família é o que é. Minha família é o que é. Somos preguiçosos, somos bagunçados, não nos comunicamos bem, meu filho não me obedece, eu perdi a minha conexão com a minha esposa. O ponto de transformação da sua vida familiar é exatamente aí, porque vamos lembrar de um aspecto fundamental. Deus não se relaciona com máscaras. Deus só se relaciona com quem você verdadeiramente é. Eu vou lembrar aqui daquela famosa passagem de Jesus com a mulher samaritana, tá lá em João capítulo 4, pra gente terminar esse momento aqui de reflexão. Veja bem, aquela mulher tinha ido ali no poço pegar água num horário que ela não poderia normalmente pegar, justamente para fugir das pessoas, para que ninguém a visse. Ela tinha uma reputação extremamente questionável. Ela resiste ao diálogo com Jesus, muito resistente. Num certo momento, Jesus pergunta onde está o marido dela. Ela falou, eu não tenho marido. E ele disse o quê? Falastes bem, porque você não tem marido e os outros 4 você largou e o que você tem agora não é seu marido. Ou seja, você está numa relação que não é nem adequada para você. E aí veja, essa mulher faz o quê? Ela começa a fazer perguntas para ele. Veja o que és profeta. Ela faz uma pergunta sobre onde deve adorar. No monte tal, no monte de tal. Para você entender isso, Jesus num diálogo verdadeiro está fazendo um corte na alma dela e mostrando exatamente que ele conhece tudo o que ela tem, exatamente tudo o que ela é, e ela está escapando deste lugar com perguntas teóricas sobre a teologia. É isso que muitas vezes a gente faz, a gente se esconde da nossa família em outras atividades. Eu sou ótimo no trabalho, eu sou ótimo na igreja, eu sou ótimo no Instagram, eu sou ótimo nas minhas relações públicas, eu falo bonito, minha família tá um caos, mas eu não quero ir lá, porque lá Jesus está me mostrando assim, eu sei exatamente quem você é. E você está resistindo, fugindo para esses lugares, mas o lugar de encontro, de transformação para uma vida extraordinária é exatamente aí. E aí você precisa usar a família, nesse sentido aqui, usar entre aspas, né? Receber a família como um retrato de quem você é. Eu não tenho boa relação com os netos, vou culpar os netos, vou culpar os pais, né, os meus filhos. Eu não tenho boa relação com a minha esposa, a culpa é de quem? É dela? Alguma coisa precisa ser trabalhada. E Jesus está falando para essa mulher samaritana exatamente o seguinte, eu sei quem você é e eu te amo. Percebe? Isso é o mais assustador, que Deus sabe exatamente quem a gente é e a família reflete isso, mas a gente quer negar esse ser sem considerar que Deus só vai nos encontrar nesse lugar. Compreenda o propósito da família. Deus abençoe vocês.